Boa noite a todos. Mas que energia maravilhosa. Vocês não têm ideia, parece que levanta a gente. Muito obrigada. É realmente fantástico, viu? Meu nome é Daniela, ficarei com você. Que a gente possa receber essa mensagem, entender que a gente não está aqui sozinho. Durante um preparo, é mandado, é chegado muitos irmãos desencarnados. Vêm que mostram como tem que ser falado, porque eles sabem, eles entendem o que cada coraçãozinho aqui está precisando. O que a gente veio buscar? Às vezes é tão difícil, né? A gente está cansado. Falo por mim, não. Às vezes eu assim, não vou conseguir. Minhas pernas doem, meu corpo está cansado. Será que eu estou ficando velha? Será que eu estou... Não. É o lugar. A gente tem que lutar contra isso. Aí quando a gente chega aqui, a gente tem que respirar e dizer, vence. São pequenos. Os pequenos detalhes que fazem o grandioso homem. E a gente tem que entender isso. A gente luta uma luta que é invisível, que a gente não enxerga, que a gente não sabe muitas vezes com o que está lutando. E damos esse passo. Estamos aqui nessa casa de amor, de acolhimento, onde tem tantos de nós, né? Tantos irmãos ali, como esses pacifistas que vieram, todos cansados, todos lutando, todos estudando. E a gente entende. A luz não pode ficar para nós. A luz não é para ser escondida, era para ela ser expandida. Porque a gente está aqui para andar junto. Porque a gente está aqui para lembrar um ao outro. Que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu vou falar para vocês que eu pensei muito sobre essa noite. E aí, de repente, numa conversa, um amigo fez uma brincadeira. Um amigo que esteve muito doente, que preocupou muito sua família, seus amigos, que juntos se uniram. Porque quando a gente ama alguém, a gente procura uma fé, a gente procura uma força. E de repente o preconceito some. E a gente só pensa que Deus está em tudo, está em todos. Então, que possamos nos unir e ajudar. E esse amigo ficou doente muito tempo. Para quem o amava, quase uma eternidade. Mas com as bênçãos de Deus, ele retornou. E aí então, uns amigos brincando falavam, tu esteve lá do outro lado, o que aconteceu? Como é que tu voltou? E ele, num ar de brincadeira, respondeu, eu estive em duas portas. Uma alguém abriu e disse, tu não é ruim o suficiente. Aqui não pode. Aí então fui para outra porta. E alguém abriu e disse, tu ainda não está bom o suficiente. Volte e trabalhe mais um pouco. Pode ser uma brincadeira. Mas de repente, mexeu comigo. De repente tudo mudou o que eu tinha pensado. E sim, os detalhes vêm assim sem a gente perceber. A verdade vem sem a gente perceber. Está ali, na nossa frente. Quantas vezes estivemos lá, mas lá do outro lado, e não podemos ficar nem numa porta nem na outra, porque não trabalhamos o suficiente o que nos propomos a trabalhar. Porque ainda deixamos alguns miasmas ruins
tomar conta da gente. Porque ainda nós dizemos que é difícil demais controlar a nossa ira, a nossa mágoa. Que é difícil demais ter paciência com os outros. E aí, sem perceber, a gente está chegando a um ponto que a gente não consegue nem ter paciência com nós mesmos. Como começar? Bom, começo, a gente já deu esse passo. Estamos aqui. Então, o pensamento ruim a gente tem que, nesse momento, tirar de nós. Quando a gente chega num lugar que a gente vem pedir ajuda, a gente se entrega. Sem medo, sem preconceito. Porque quem está aqui nos conhece como ninguém. É Jesus. São amigos que são deixados ali do nosso ladinho para nos acompanhar, para nos ouvir. Pedir força, pedir coragem, pedir perdão. Porque geralmente a gente quer que o outro peça perdão em nós. Mas quantas vezes a gente pede perdão para Deus ou para nós mesmos, pelas vezes que não lutamos o suficiente e nos deixamos levar por pensamentos ruins, formando energia, porque nós formamos a energia. Nós acendemos a luz em nós, em nossa casa. Nós iluminamos nossa família. Ou não. A decisão é nossa. Então estamos aqui lembrar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ficar rodeando aqui nesse mundo, repetindo, voltas e voltas e voltas. Chego lá, não consigo entrar nem numa porta nem noutra. E volto, e rodo, e rodo. Não. Porque cada vez a gente se afasta mais da felicidade, da paz. A gente só consegue seguir os ensinamentos de Jesus se a gente estiver em paz. A primeira coisa é paz. Não tem como amar, não tem como perdoar, não tem como olhar o defeito do outro e entender que a pessoa tem o direito de ter esse defeito, que a pessoa está passando por esse momento e que precisa de ajuda para mudar se nós não estivermos em paz. Então, a gente diz, mas pensar em mim em primeiro lugar não é egoísmo? Pensar em mim que eu tenho que estar bem, é egoísmo? Não. É diferente. Egoísmo é eu querer ter o cabelo dela, porque é mais bonito. Egoísmo é eu querer que o cabelo dela seja mais feio que o meu. Eu querer ser melhor. Eu querer ter a casa que aquela pessoa lutou tanto, batalhou tanto, que merece eu querer igual para mim, sem lutar. Sem passar pelas lutas daquela pessoa. Isso é egoísmo. Quando eu digo pensar em mim em primeiro lugar, é eu me cuidar. É eu entender que Deus quer que eu esteja bem. Deus me deu essa oportunidade para mim estar feliz, que eu preciso cuidar da minha saúde. Que eu preciso sorrir, mas não aquele sorriso desenhado,
É um sorriso com vontade. É eu chegar sem me dar conta que dar um bom dia ou uma boa noite para alguém, ao qual aquela energia faça bem para aquela pessoa. Que aquela pessoa tenha vontade que eu volte, de estar perto de mim. E isso não é uma conversinha. Eu tenho que estar bem. Porque se eu não estiver bem, eu não vou ajudar ninguém. Não vou conseguir. Eu só vou me fragilizar. Porque aquela pessoa está com aquele defeito e vai falar uma palavra, como disse o Miguel, que vai me ferir. Que pequena palavra, que se eu estiver bem, não vai ser nada. Mas às vezes eu estou triste. Eu não estou cuidando de mim, então uma palavra pode me derrubar. Porque cada um de nós tem esse poder, esse dom da palavra, de pensar, de formar, de mandar. Cada um de nós existe a essência divina e um mal dentro de si. Nenhum que escapa. Se a gente não tivesse um mal, a gente não estaria aqui. Então, em minhas preces, em vez de eu pedir tanto para que a outra pessoa deixe de ser mal, que eu lembre, Pai, me ajude a vencer o mal que existe em mim. Abençoe minha fala, meus pensamentos. Me ajude a pensar 1, 2, 3, ou quantas vezes for necessário antes de falar algo para alguém. Porque uma palavra pode destruir uma pessoa de tal maneira que ela vai ter muita dificuldade de se reerguer novamente. Mas a essência divina também me dá o dom dessa mesma boca, essa mesma fala, falar algo que vai levantar aquela pessoa. De tal forma que ela vai fazer o bem, que ela vai sorrir. E quando uma pessoa sorri de verdade, ela ilumina o mundo. Ela vai muito além do que nossos pensamentos conseguem alcançar. São Francisco de Assis, mesmo depois de conhecer um mundo que ele tinha, de ter coisas boas, preciosas, mesmo em momento de fome, de frio, de saudade, ele sorria. E quando ele sorria, todos que estavam à sua volta sentiam um calor, sentiam uma vontade de levantar e tentar outra vez. Tantos exemplos. A gente tem o costume de se entregar só para a tristeza. Tá ruim, tá difícil, me sinto só. Todos nós. Isso não é um privilégio meu, um privilégio do Miguel, um privilégio seu, assim. Todos nós temos essa tendência. Então, por que existem essas frases tão comuns? Estamos aqui para andar juntos de mãos dadas. Estamos aqui para aprender. Estou frágil, então preciso de ajuda. Primeiro, levantar meu pensamento ao alto e pedir fervorosamente. Acreditar no que eu estou pedindo.
Então, o que é a felicidade? Para uns é uma coisa, para outros é outra. Né? É um sentimento, é uma coisa muito individual. Aí eu peguei no dicionário o significado da palavra felicidade. O que o dicionário diz? Qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Isso é uma coisa muito relativa, né? Para alguns, ser feliz é poder ter uma casa na praia. Para outros, ser feliz é poder comer bem, se vestir bem. Para outros, uma vida simples é felicidade. E sobre esse assunto de felicidade, é uma coisa que eu tenho assim, bastante preocupação hoje em dia. Nós temos a internet, nós temos as redes sociais, e a juventude está acostumada a ver só um mundo feliz ali dentro. Claro que tem as notícias ruins, enfim. Mas o que vende mais, o que chama mais atenção é a felicidade. É o cabelo perfeito, é os cílios mais bonitos, a unha bem feita, a roupa bacana. Todo mundo é feliz, todo mundo vai para Disney, todo mundo vai para Beto Carreiro, ou vai para a praia. No feriadão todo mundo está curtindo. Mas o que é a felicidade? Né? A gente está sempre à procura de algo para a gente se satisfazer. Sempre. Uma vez a minha mãe disse assim: já reparou, minha filha, que a vida é uma eterna espera? E é uma eterna espera. Hoje é segunda-feira, nós estamos esperando a grande maioria aqui no salão para ser atendido. Para quê? Para ser atendido, para ter uma melhora de alguma coisa que angustia. A grande maioria, como eu, está esperando a sexta-feira. Mal começou a segunda. Por quê? Porque a gente vai descansar. Né? Mas o que é essa tal felicidade no nosso entendimento espírita? E como que a gente pode alcançar ela nesse mundo? Né? Quando Jesus trouxe lá atrás as bem-aventuranças, ele trouxe uma nova leitura sobre o que era visto naquela época. Naquela época, lá atrás, quem não tinha dinheiro, quem não tinha saúde, era considerado uma pessoa que não tinha graça, que não era agraciado por Deus, porque era uma pessoa infeliz. Era um sofredor e era aquilo ali, e enfim. E ele trouxe palavras de conforto. Ele trouxe explicações do porquê, né, que aquele sofrimento teria digamos assim, uma compensação lá atrás. Não quer dizer que a gente tenha que sofrer para ser feliz, não é isso. Muito pelo contrário. Mas tem situações que nós passamos aqui, que nós escolhemos passar, por mais absurdo que a gente pense, meu Deus do céu, eu não escolhi passar por isso. Mas a gente escolhe algumas coisas para passar, para aprender. E se a gente consegue, dentro de um problema, de um sofrimento, de alguma coisa difícil, a gente se supera, a gente é feliz. Até na escola. Tem uma prova difícil de matemática, para mim a pior matéria poderia existir da vida, matemática. Eu estudei, eu sofri ali, segunda a sexta, uma prova. Eu não sofri, porque eu sofri com a minha filha, porque a prova e eu junto. Tentando ensinar uma coisa que eu mal sei. Mas enfim. E a pessoa vai lá, estuda. Coisa horrível. Chegou lá, ela passou pela prova, o que aconteceu? Ela saiu de lá feliz. Ela conquistou a nota, ela conquistou a média, ela passou. E é assim o que acontece aqui na Terra. Nós passamos por várias situações que não são agradáveis, não são bacanas, e que muitas vezes nós escolhemos passar para aprender. É o que eu costumo dizer, né? Sei lá, em várias situações na vida, assim, que não vou ter um exemplo palpável para colocar para vocês. Se alguém chegar para mim e perguntar, como é que é tal coisa? Né? Só que a tal coisa, para cada um é diferente. Por exemplo, como é que a gente vai descrever para uma pessoa que nunca comeu uma laranja, qual é o gosto da laranja? Tem laranja que é mais azeda, que é mais doce, a que não tem gosto de nada.
E como é que vai explicar o sabor da laranja? Por mais que tu explique o sabor dessa laranja, só vai saber se tu experimentar a laranja. Então, tem situações, e talvez muitos se identifiquem com isso, que na facilidade, quando tem alguma coisa fácil, até eu gosto de usar a questão da escola, tem matérias que são muito fáceis para alguns, a pessoa aprende com facilidade, sem sofrimento. Mas eu garanto que a matéria que é mais difícil, que a gente tem que se dedicar mais, para se esforçar mais, a gente aprende, e muitas vezes para sempre. Eu lembro assim da trajetória assim, minha de estudante. Quantas vezes a gente escuta o professor falando: agora que tu errou, é só refazer que tu vai aprender e não vai esquecer mais. E é mais ou menos isso que a gente passa. A gente se supera, não vai esquecer alguma situação difícil que a gente pode estar passando, porque ninguém vem aqui no planeta Terra para ter uma vida plena e feliz. Nós temos momentos de felicidade e eles são passageiros. Nós temos momentos de angústia, momentos de tristeza, alguma perda de algum bem material, de algum familiar, de algum animal de estimação, mas são dores, algumas, né, talvez não passem completamente. Algumas a gente fica com a saudade, com a tristeza, dependendo do que se tem. Algum familiar, alguma situação, né? Por mais que a gente tenha o entendimento que a vida continua e a certeza que vamos nos reencontrar em algum momento, né? A gente tem esses momentos de sofrimento, mas eles são passageiros, assim como a felicidade também. Ela não é eterna. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é vir para num planeta escola, aprender as lições que nós escolhemos passar, outras que nos colocaram para a gente aprender, nem todas a gente escolheu, e assim a gente seguir a caminhada. Né? Então, ali eu vou ler uma partezinha aqui do Evangelho, onde diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós que sois aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Então, Jesus ele vem passar essa mensagem, não vou ler toda ela. Ele não está dizendo que a pessoa está botando uma outra perspectiva. Quem sofre, quem passa por alguma situação, ela não é uma criatura, esse aí é um pobre coitado, né? Nasceu para isso. Não. Ele vai absorver aquele problema, ele vai passar por aquele problema, e lá na frente ele será uma pessoa abençoada. Ele aprendeu, ele vai subir um degrauzinho na sua evolução. Ele vai conseguir ver que todo aquele esforço não foi em vão. É ruim, né, a gente ficar um final de semana inteiro trabalhando para cumprir um prazo, ficar um feriadão inteiro estudando para um vestibular, um concurso, enfim, um prazo no trabalho, e é sofrido. Muitas vezes as pessoas estão na praia, estão na casa de alguém, né, curtindo, mas a compensação lá na frente é bacana, a gente vai ter o reconhecimento. Aqui no mundo material, a gente vai ter o reconhecimento no trabalho, numa promoção, né, passar num concurso, mas a nossa missão aqui, quando a gente enxerga e entende, quando dá um estalo, que esse mundo aqui
é um mundo passageiro. Nós estamos aqui fazendo uma espécie de estágio. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender num planeta escola. E por isso que não é um mundo perfeito, um mundo 100% feliz. E nós temos que passar por algumas situações de aprendizado. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender outras coisas. Por exemplo, eu sonho em ter um carro importado, um carro maravilhoso. Aí eu trabalho, vou lá e conquisto esse carro. Vou ser muito feliz. Minha família vai ser muito feliz. Vou andar num carro bacana, um carro bom, confortável. Mas daqui a pouco, aquilo vai deixar de ser novidade. Aquilo vai passar. Aquela felicidade vai embora. Não que vai embora porque o carro perdeu a graça, mas aquela euforia acabou. Aí a pessoa olha para o lado e pensa, eu só vou ser feliz se eu tiver aquela casa bacana, bonita, grande, com piscina, com sei lá quantos quartos. E a pessoa trabalha o dia inteiro, às vezes faz hora extra, trabalha final de semana e consegue comprar a tal da casa. Nossa, imagina, né? Já tem um carro bacana. Tem um carro bacana, né? Vão viver a família, aquela euforia da casa bacana. E daqui a pouco, aquela casa já perdeu a graça e vai querer outra. E a pessoa fica naquele ciclo do bem material. A pessoa fica naquele ciclo de achar que a felicidade, ela é um bem material. Ela não se dá conta. Falta algo, então tem um vazio para ser preenchido. Né? E não adianta. Tem pessoas que têm um guarda-roupa cheio de roupa, mas só vai ser feliz, não consegue ir lá no shopping, não consegue fazer uma viagem, não comprar mais roupa, sei lá, alguma outra coisa que tenha bastante, alguma coleção de alguma coisa, nunca é suficiente, porque tem um vazio dentro de si. E quando a gente entende que há um mundo fora do nosso mundo material, nós temos um plano espiritual, nós temos toda uma egrégora de luz que está na nossa torcida do lado de lá, pela nossa evolução, e a gente começa a enxergar outras coisas que podem nos trazer felicidade, e essas coisas são eternas. E eu estava fazendo uma reflexão hoje à tarde sobre isso, me preparando para a palestra. A gente tem um dia cansativo, estressante, se incomoda com o chefe, com o cliente, quem é da área da saúde se incomoda com o paciente, porque é da vida. As pessoas estão cansadas, estressadas, é normal, a correria é para todo mundo. Se a gente for conversar individualmente com cada um, a gente vai ver que a vida de todos é muito parecida. Né? Mas a felicidade sai correndo no serviço, chega na creche para buscar o filho, ele está lá fazendo uma apresentação de Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, Dia dos Avós, Dia da Família, né? Que hoje em dia tem muitas escolas fazendo Dia da Família. O mundo para, aquilo ali é a felicidade.